Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para o canal e hoje nós falaremos sobre um assunto extremamente importante que vai cair aí para a galera das universidades e também do Ministério Público do Acre, que é esse tópico 9 dos conhecimentos específicos, que é conceitos básicos aplicados à gestão pública, governança, governabilidade, accountability e transparência pública. Esse assunto ele é bem tranquilo porque a banca UFG ela vai direto ao ponto, ela pede mesmo para você saber o conceito de cada uma desses conceitos, governança, governabilidade, accountability e transparência pública. Então, se você sabe o conceito e sabe distinguir, você vai conseguir acertar a questão em prova. Só que é preciso ter muita cautela para você não confundir esses conceitos, porque é muito fácil você confundir. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui nessa aula para você não correr o risco, de repente, de confundir a governança com a governabilidade, que é a confusão mais comum, ou confundir a governança com accountability. Na verdade, a accountability com a transparência é mais fácil até. Então, depois dessa aula, você não vai errar mais questão em prova e a banca vai fazer exatamente isso. Ela vai te dar o conceito no enunciado, vai te perguntar se você sabe aí associar, beleza? Vamos lá, então. Vamos primeiro para a teoria. Vamos falar então sobre cada um desses conceitos aplicados à gestão pública. O primeiro conceito que a gente vai tratar é a governança. O que se trata a governança? Então, governança refere-se ao conjunto de regras, processos e práticas que orientam a tomada de decisões no âmbito governamental. Então, são as leis, são as normas, são as resoluções que guiam o gestor público a tomar decisão. Então, tudo isso tem a ver com governança. Então, envolve a definição de políticas públicas, a gestão de recursos e a prestação de serviços à população. Ou seja, é como esse governo vai gerir os seus recursos orçamentários, é como que ele vai implementar as políticas públicas para atender às demandas da sociedade. Então, todas as condições sistêmicas que dispõem a gestão pública para implementar colocar em prática a sua administração. Então tá aí, capacidade que determinado governo tem para formular e implementar suas políticas. Então é a maneira pelo qual é exercida a administração dos recursos econômicos e sociais. Econômicos tem a ver com grana. Então como que ele vai utilizar esses recursos que são arrecadados através de impostos, como que ele vai direcionar esses recursos para determinadas ações e políticas públicas. É isso, tá bom? Então, tudo isso tem a ver aí com governança. Todas essas palavras-chave que a gente marcou, elas referem-se à governança. É muito importante vocês terem em mente isso aí. Vamos ver agora a governança, a governabilidade. O que significa governabilidade? Está relacionada à capacidade do Estado de exercer sua autoridade e gerenciar os conflitos de maneira a garantir o funcionamento estável das instituições. Então, significa o seguinte, a governabilidade tem a ver com a forma como existe a relação do governo com seus stakeholders. Stakeholders são todos aqueles que participam, direto ou indiretamente, daquele governo, que são, por exemplo, a população, o Congresso Nacional, as empresas, enfim, todo mundo são stakeholders, ou seja, essas pessoas elas interferem de alguma forma nesse ente público. Então, é a capacidade política de governar, que é resultante da relação da legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Então, legitimidade tem a ver com se esse governante ele tem respaldo da sociedade, se ele tem uma boa reputação, se ele tem uma boa popularidade e ele é bem quisto ali com as pessoas com as quais ele se relaciona, isso significa que ele tem uma boa governabilidade. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um político X aqui, não vou colocar nomes, mas vamos colocar um político X, que é de um determinado, de um viés político. Esse político X, se de repente ele não tem tido uma boa, como é que eu vou dizer assim, se a economia está ruim, se de repente a inflação está disparando, se de repente as pessoas não estão conseguindo ter emprego, não estão conseguindo ter renda, não conseguem ter moradia, isso tudo vai fazer com que
esse governante ele tenha uma baixa popularidade, entende? E a governabilidade dele tende a ser menor justamente por isso. Então, todas as suas ações, tudo que acontece no seu país, né, isso vai acabar interferindo diretamente no governante, na pessoa que representa aí esse governo. Então tá aí, ó, é essencial para evitar crises políticas e garantir a continuidade das políticas públicas, ou seja, se houver ali uma baixa governabilidade, acaba que isso agrava, né, essas crises políticas, e aí a boa governabilidade depende da legitimidade do governo, da participação da sociedade civil e do respeito ao Estado de Direito, beleza? Então, isso é governabilidade. Agora vamos falar de accountability, esse termo em inglês aí, muita gente nunca viu, acaba achando estranho, mas não é nada de estranho, é um assunto que a UFG gosta bastante, e é muito importante vocês terem em mente o que é. Então, envolve a responsabilização dos agentes públicos, ou seja, esses agentes públicos, eles precisam atender a essas leis que regem o país, né? Por exemplo, aquela lei, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, se esse governante, se esse administrador público, ele comete alguma ação que interfere diretamente ali na questão da prestação de contas, esse administrador pode ser responsabilizado por isso, entende? Então, existem mecanismos hoje que fazem com que é necessário ter uma boa gestão fiscal, tá bom? Então, isso significa que os gestores públicos devem prestar contas de seus atos à sociedade e aos órgãos de controle. Então, os políticos como um todo, eles precisam se submeter aí a órgãos de controle, né? Hoje nós temos, por exemplo, a CGU, Controladoria Geral da União, nós temos aí o TCU, Tribunal de Contas da União, que são órgãos responsáveis aí por averiguar aí as contas de vários entes públicos, tá? Então, isso tudo tem a ver com accountability, tá? Porque antigamente, pessoal, os gestores públicos eles não tinham essa responsabilidade de prestar contas. Eles utilizavam do aparato estatal como se fosse uma extensão das suas contas pessoais. Então, é o que a gente chama de administração pública patrimonialista, né? Na época lá dos reis, dos monarcas, dos imperadores, eles faziam uso da máquina estatal como se fosse dele, né? E isso não é o que acontece hoje. Hoje a gente vive administração pública gerencial. Hoje os governantes precisam aí prestar contas, eles não podem usar de qualquer maneira, tá? Então, a accountability contribui para a transparência e a integridade na administração pública, promovendo a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais. A gente percebe muito a accountability no site Portal da Transparência. Vocês já viram? Vou até abrir com vocês aqui, ó. Portal da Transparência, né? Esse site, ele mostra várias informações relacionadas aí à administração pública aqui no âmbito federal, mas no âmbito estadual tem os seus portais da transparência, no âmbito municipal nem sempre, mas em grande parte, pelo menos as cidades maiores têm portal de transparência. Então, esse portal ele mostra questões como salário dos servidores, isso que mostra também onde que é feito os gastos públicos, aqui ó, mostra aqui os gastos com Bolsa Família, despesa e receita, emendas parlamentares, licitações, ok? Então tudo isso está aqui no portal da transparência. Qualquer cidadão pode utilizá-lo para poder pesquisar alguma coisa. É o que a gente chama de controle social, ou seja, as pessoas podem fazer esse controle, né, ter uma lupa ali e ver exatamente onde está sendo feitos os gastos públicos, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, a accountability e a transparência estão intimamente ligadas. E aí a transparência pública, aqui fala, né? A transparência pública é a divulgação aberta e acessível das informações relacionadas às atividades governamentais, incluindo gastos, contratos, decisões e políticas públicas. Existe uma lei que, inclusive, se eu não me engano, cai para vocês, que é a lei de improbidade administrativa. Não, desculpa. É a lei de acesso à informação. Lei de acesso à informação, ela cai para vocês, a 12.527. É uma lei que assegura essa transparência pública. Ou seja,
Não basta você colocar lá as informações e, enfim, deixar lá. Não, você precisa fazer publicidade, você mostrar, ó, tem aqui, galera, ó, tá todos os gastos aqui públicos, estão todos divulgados aqui nos nossos portais. É a transparência ativa, ou seja, o ente público, ele dá publicidade a todas esses gastos que estão sendo feitos aí, tá bom? Então, é isso que é a transparência pública. Então, é a divulgação aberta e acessível das informações, tá? Ela permite que os cidadãos acompanhem e avaliem o desempenho do governo, o que é essencial para o fortalecimento da democracia e o combate à corrupção. Então, você pode fazer uso aí do controle social novamente, que aí você consegue enxergar o que está sendo feito de gastos aí no governo, tá bom? Vamos resolver questões agora. Eu separei questões aí do Instituto Verbena, questões recentes, tá? Então, você está vendo aqui, ó, 2023. Então, são as últimas questões relacionadas aí a esses assuntos. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Conjunto de mecanismos e procedimentos que responsabilizam os tomadores de decisão do governo pelos resultados de suas ações, garantindo maior transparência e visibilidade às políticas públicas. Essas informações referem-se a... Então, a gente falou disso aqui, né? Então, responsabilização tem a ver com os mecanismos, os procedimentos, né, para responsabilizar, garantindo maior transparência. Isso aqui é a accountability, gabarito letra D. É um assunto que a UFG gosta bastante, tá? Isso aqui vai ser frequente, vocês vão ver bastante, tá? Então, continuando. 2. A capacidade legítima do Estado de implementar suas políticas públicas por meio de seu governo é chamada de... Toma muito cuidado com essa questão, porque talvez você é induzido a pensar que é governança, mas não. Quando ele fala capacidade legítima, isso aqui tem a ver com legitimidade. Por isso que eu falo que é tão importante vocês circularem as palavras-chave, tá? Então, legitimidade. E quando você fala de legitimidade do Estado com os seus stakeholders, isso tem a ver mais com a governabilidade, tá? Então, gabarito letra A, né? Se você olhasse isso aqui, implementar suas políticas públicas por meio do seu governo de forma isolada, isso aqui se trataria de governança. Mas como ele falou a capacidade legítima, aí isso daí, né, matou a questão, realmente é legitimidade. Então, gabarito letra A, que é governabilidade. Vamos voltar aqui, ó, no nosso esquema, ó. Governabilidade é a legitimidade, tá vendo, ó? Palavra-chave aí que é realmente gabarito letra A. 3. Vamos lá. Os políticos devem estar permanentemente prestando contas aos cidadãos. Quanto mais clara for a responsabilização do político perante os cidadãos e a cobrança destes em relação ao governante, mais democrático será o regime. Novamente, faz alusão aí à accountability, né, pessoal? Então, as características mencionadas referem-se ao conceito de accountability, gabarito letra C. Então, sempre que falar de prestação de contas, falou de responsabilização dos governantes, isso tem a ver com accountability. 4. Qual dos seguintes conceitos está relacionado à capacidade de um governo de exercer sua autoridade e governar de forma efetiva? Então, o que eu falei para vocês? Sempre que falar exercício da autoridade, ou seja, para exercer a sua autoridade é preciso ter uma boa relação com as pessoas. É preciso ter uma boa reputação, é preciso ter uma boa popularidade. Isso tudo tem a ver com o quê? Governabilidade. Então, governar de forma efetiva, exercer sua autoridade, tá? Então, tá tudo aqui, tá? Exercer autoridade, isso tem a ver com governabilidade, tá bom? Gabarito letra B de bola. 5. Na frase, é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar políticas públicas. Aí já se trata de governança, né? O autor Bresser Pereira refere-se ao conceito de letra C, governança. Então falou capacidade financeira e administrativa, ou seja, todo o aparato legal para poder fazer valer aí e utilizar do governo para poder implementar políticas públicas. Isso tem a ver com governança. Vamos lá.
Questão 6. Determinado servidor público de uma universidade propôs ao seu chefe as seguintes medidas: implementação de um sistema de relatórios mensais em que cada departamento forneceria informações sobre suas atividades e resultados, visando promover uma cultura de prestação de contas à sociedade, criação de um canal de comunicação aberto com uma caixa de sugestões eletrônica para que os professores, funcionários e alunos pudessem enviar feedbacks e ideias, realização de auditorias internas regulares para revisar processos e garantir conformidade. Essas medidas visam a promover a transparência, participação e eficiência na instituição. Pessoal, isso aqui é bem tranquilo, com certeza só pode ser accountability. É o que a gente falou, prestação de contas da sociedade, você ter um canal de comunicação aberto, enfim, tudo isso tem a ver com accountability, gabarito, letra B. Questão 7. A capacidade que um governo tem para formular e implementar suas políticas é chamada de... Então, capacidade para formular e implementar suas políticas, isso tem a ver com o quê? Com governança, gabarito, letra A. E aí isso vai se tornando repetitivo, pessoal. As questões sempre vão falar da mesma coisa, elas sempre vão pegar um enunciado e perguntar qual que é o conceito associado. Então tá aí, ó. Como é chamada a prestação de contas dos resultados das ações governamentais à sociedade? Então, prestação de contas é uma palavra que remete a accountability, gabarito letra A. Questão 9. Em um governo no qual os dirigentes prestam contas à sociedade, novamente, dos resultados de suas ações, está em prática o accountability. Prestação de contas é accountability. E questão 10. Governabilidade é definida como sendo, letra A, o resultado da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. De cara, né, pessoal? De cara já é letra A. Então, relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, isso tem a ver com governabilidade. Então, você já marca letra A e vai para o abraço, tá bom? Questão 11. O termo que se refere às condições substantivas e materiais de exercício do poder e de legitimidade do Estado e de seu governo perante sociedade civil e mercado é a... Então, sempre que falar de legitimidade, falou de exercício do poder. Então, do seu Estado perante a sociedade civil, seus stakeholders, etc., isso tem a ver com o quê? Governabilidade, gabarito, letra B de bola, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Quando, no contexto da reforma do Estado, o governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões que toma, existe. Então, condições financeiras e administrativas. Isso tem a ver com o quê? Governança. Então, gabarito, letra D. Questão 13. A forma como os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados com vistas a promover o desenvolvimento é conhecida como... Então, isso tem a ver com o quê? Governança. Então, gerir recursos econômicos, sociais e etc. Isso tem a ver com governança. Questão 14 e última. A capacidade política de governar resultante da legitimidade, novamente, do Estado e de seu governo com a sociedade é chamada de... Novamente, falou de legitimidade, falou de governabilidade. Gabarito, letra B. Pessoal, ficou fácil, mas assim, realmente é só isso, tá? É um assunto bem tranquilo. A UFG não costuma... Tá vendo? Essas questões todas que a gente resolveu é da UFG. Eu coloquei aqui o órgão, tá? Aqui o ano e o cargo, beleza? Tudo isso aqui são questões da UFG, questões recentes e sempre bate na mesma tecla. Então, para vocês verem que é tão tranquilo, mas é importante vocês fazerem essa distinção aí, principalmente entre governança e governabilidade, que é o pega mais recorrente aí nessas provas, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, quem tiver interesse em ser meu aluno ou minha aluna, link está na descrição do meu WhatsApp. Entre em contato comigo para ter acesso aí a todos os assuntos do conteúdo programático de vocês. É isso, valeu e até a próxima.